Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bem-vindos a mais um Café com Destino, hoje terça-feira, e já vamos seguir com força total na nossa série, né, Wesley? Qual é a nossa série de hoje? Salmos. E ontem nós demos início à série de Salmos. Vale a pena você estudar com a gente. Ó, eu tenho sentido o seguinte, muita gente me escreve na internet dizendo assim, Thiago, eu me converti ao Evangelho escutando suas mensagens, eu tive meu casamento restaurado e tal. Quem faz essa transformação, quem faz tudo isso, essas curas, é Deus, né? Eu sou só um mensageiro. Mas eu também me sinto responsável em dar continuidade a esse processo que muita gente teve aqui de conversão. Então nós vamos nos aprofundar um pouco mais nos estudos bíblicos para que a gente possa levar você também para outro nível. A gente tem que entender, você que, por exemplo, que é mais estudioso da palavra, você tem que entender que cada um foi chamado para alguma coisa, né? Eu fui chamado para, através da inteligência emocional, alcançar pessoas. Então, se você procura algo muito profundo, às vezes uma pessoa me escreve assim, Thiago, você nunca fala sobre escatologia, você não explica sobre a hermenêutica bíblica, aí já não é comigo. Por quê? Não é porque eu não tenho a capacidade, é porque eu fui chamado para uma coisa. Então, eu entendo também que você precisa se aprofundar, então nós vamos estar sempre trazendo estudos bíblicos um pouco mais profundos. Mas eu quero que você olhe com empatia para mim e veja o seguinte, Deus me deu o dom de alcançar pessoas, isso é uma coisa divina, é uma graça divina, não vem de mim, alcançar pessoas através dessas mensagens de vida emocional, de vida empreendedora. E às vezes o que você está precisando é uma coisa mais profunda em termos de revelação da palavra. Tem vários colegas nossos que fazem um trabalho maravilhoso sobre isso e estão aí disponíveis na internet, tá bom? Mas eu também me comprometo sempre a ir me aprofundando um pouco mais, porque tem muita gente que só escuta a gente e quer se aprofundar na palavra, e é isso que a gente vai fazer aqui, Teixeira, na série Salmos. Nós vamos entrar um pouco mais aqui no contexto bíblico. Então sejam muito bem-vindos. Pega esse link e manda para quantas pessoas, Wesley? 7. 7 pessoas. É algum número profético? É. É? É. Eu não sabia não, o quê? É o da perfeição. Onde está escrito isso? Na Bíblia, né? Está escrito que 7 é o número da perfeição na Bíblia? Me mostra o versículo, Erle. Não. Quem disse isso? Que... Eu gosto do Erle porque ele inventa, né? As coisas e bota a culpa. Não, tá na Bíblia. É as heresias. Quer ser pregador. Ele falou que o sonho da vida dele é pregar. Mas olha só, nós precisamos entender o seguinte, que quanto mais a gente compartilha a live, a mensagem, a aula do dia, mais pessoas são transformadas. E você entra no caminho da bênção, porque você compartilhou algo que vai abençoar as pessoas, por mais que seja eu trazendo as boas notícias, você é quem compartilhou. Então, não deixa de fazer parte desse grupo de pessoas que mudam a vida de outras, compartilhando as aulas. Olha, é importante também você curtir, né, Wesley? Quando a pessoa curte, entrega para mais pessoas, o YouTube entende que o vídeo é relevante, curte o vídeo, vale muito a pena você também comentar aqui de qual cidade você está falando e qual horário você está assistindo, tá? A gente ama saber, principalmente o Wesley, que é fofoqueiro, fica nos comentários, lendo tudo e todo mundo. Então, comenta da onde é o chamado. É o propósito de vida dele, é ficar nos comentários, lendo tudo. Mas eu também leio bastante comentário do Café com Destino, porque eu adoro saber testemunho. Então, você tem um testemunho para contar, escreve ali, escreve também de qual cidade você fala, qual horário você está assistindo, que eu sei que muita gente assiste depois por causa de fuso horário do país que mora ou por causa de trabalho, tá bom? Hoje nós vamos para um outro salmo, nós vamos para o Salmo 23, tá? É o salmo mais conhecido de Davi, sem dúvida nenhuma, e ele escreveu esse salmo enquanto ele cuidava das ovelhas do seu pai, ou seja, Davi, ele sempre foi um salmista. Esses dias eu preguei uma mensagem que em breve vai para o YouTube, que eu falo o seguinte, tudo que você for primeiro, você com certeza terá. E tudo que você tiver sem ser, você vai perder. Davi, ele tinha coração de rei, ele era um rei no comportamento, na autoridade antes de sê-lo. Por isso ele nunca perdeu o reinado. Davi era um salmista antes de ter a harpa tocando para Saul no palácio. Então tudo que você for, tudo que você... eu vou falar o português errado, mas para você entender, tudo que você ser, você vai ter. Entendeu? E tudo que você tiver
sem ser, ou seja, se você tentar montar um personagem na internet para ganhar audiência sem ser aquilo, você vai até ter uma mini audiência, mas só por um tempo, vai perder. Porque as pessoas só seguem quem é de verdade. Né? O dinheiro só fica na bolsa de quem é verdadeiro empreendedor e não que quem acertou só num negocinho na vida, mas não sabe nem como fazer. Então nós precisamos aprender a ser. E Davi era um salmista. E desde a sua juventude, da sua mocidade, ele compõe salmos, e um dos mais fortes foi olhando para as ovelhas do seu pai. Ele vendo como um pastor de ovelhas cuida da ovelhinha. A ovelhinha, ela não tem GPS interno, ou seja, ela não sabe para onde ir. Ela não sabe buscar comida. O pastor precisa levar ela para os pastos, senão ela não consegue sobreviver. Não é que nem um animal selvagem, que você não precisa dar comida para um animal selvagem. Ele vai dar um jeito de conseguir aquela comida. Ele caça, ele dá um jeito. A ovelha não. A ovelha, se você não levar para o pasto, ela morre de fome. A ovelha não sabe para onde ir. Então, Davi, conhecendo a realidade de como um pastor de ovelhas tem que cuidar de uma ovelhinha, do animalzinho, ele começa o capítulo 23 de Salmos assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque a ovelhinha lá, o animal, quando está com o pastor que cuida delas, ela tem destino. Ela não precisa se preocupar onde vai dormir, isso não é preocupação da ovelha. O pastor já está providenciando o lugar de dormir. Ela não se preocupa com o que vai comer, ela não caça, ela não está preocupada com isso, porque o pastor leva ela para pastos verdejantes. Ela não está preocupada com segurança, porque se vier um lobo, se vier um leão, o pastor vai matar o urso, o lobo, o leão, e não vai deixar as ovelhas serem atingidas, como Davi fez isso. Né? Nós temos a famosa história de Davi, quando ele está debatendo com Saul para lutar contra Golias, ele falou assim: mas você é muito jovem. Ele falou assim: ó, o teu servo já matou urso e leão, que tentaram atacar as ovelhas do meu pai. Então, Davi, quando escreve esse salmo, ele está escrevendo algo da realidade cotidiana dele, de algo que ele vivia no dia a dia. E ele escreve: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Se eu precisar de destino, o meu pastor vai me dar. Se eu precisar de alimento, ele vai me dar. Se eu precisar de companhia, ele vai me dar. Se eu precisar de segurança, ele vai me dar. Nada vai me faltar se ele for o meu pastor. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Ou seja, não vai faltar comida, não vai faltar água, não vai faltar refrigério. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Veredas são caminhos da justiça, por amor do seu nome. Se você já está sentindo que você vai aprender muito nesse Café com Destino, coloca o emoji do café agora aqui. O emoji do cafezinho nos comentários. Eu amo ver o emoji dos cafezinhos, porque eu sei que assim você é um aluno. Aliás, o Teixeira e o Wesley, eu estou abrindo muitos directs no Instagram e vendo que muita gente, graças a Deus, atendeu o nosso pedido e está colocando lá na bio deles, aluno do Café com Destino. Então, se você se considera um aluno, uma aluna do Café com Destino, como é que eu, Thiago Brunet, reconheço que você é um aluno meu no Café com Destino? Quando você é inscrito nesse canal de YouTube e quando na bio do seu Instagram, aquela apresentação do seu Instagram, você bota lá, aluno do Café com Destino e o emoji do cafezinho. Então não deixa de fazer essas duas coisas. Se você só assiste aqui, mas não é inscrito no canal, se inscreve. E não deixa de colocar na bio do seu Instagram, aluno do Café com Destino. Milhares de pessoas já fizeram isso e eu estou muito feliz. Continuando. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte. Você sabe o que é o vale da sombra da morte? No original e levando para a realidade das ovelhinhas, Teixeira? Exatamente. O Vale da Sombra da Morte é o seguinte: naquela época, os pastores, como até hoje, em qualquer lugar que tem pastor de ovelha, você tem que se movimentar muito com o rebanho. Porque a comida acaba de um lugar, você tem que ir para outro. Só que em Israel, ainda mais em Judá, que é o lugar onde Davi nasceu e foi criado, existem muitas montanhas e muitos vales. Então, o caminho para se atravessar com o rebanho era pela montanha. Então você sabe aqueles filmes ou desenhos ou séries que você vê que é uma montanha alta e tem uma trilha muito apertada, a pessoa tem que andar meio assim? Esse é o Vale da Sombra da Morte. Né? Então Israel, quando você visita Israel hoje com um bom guia, ele te explica isso nas montanhas de Judá. O pastor tinha que passar com as ovelhas de uma por uma por um caminho ultra estreito e se virasse um pouquinho para cá caía. Caía no vale.
E aí Davi está falando, ainda que eu passasse no vale da sombra da morte, ainda que o pastor esteja me levando de um lado para o outro, para um destino que eu ainda não sei, e me pareça muito perigoso onde eu estou andando, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O nome disso é fé. Eu tenho tanta certeza que se Deus estiver comigo, eu não vou sofrer mal algum, que ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, ou seja, eu estou olhando para baixo e estou vendo aqui quilômetros de distância para baixo, que perigo, que medo que eu sinto, mas eu continuo caminhando, porque eu sei que o pastor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, me repreendem. Todo pastor, até hoje em Israel, anda com um cajado na mão. Ou seja, o cajado ele serve para várias coisas, para repreender, para puxar para perto, para estabelecer autoridade. Então, Davi pega toda a realidade da vida dele como pastorzinho de ovelhas e aplica no salmo que hoje é o salmo mais famoso que nós temos. É o que mais toca na vida das pessoas. E ele está dizendo o seguinte, que se a gente andar pelo vale da sombra da morte, não precisa temer porque Deus está conosco. O pastor está conosco e o cajado dele vai nos proteger, vai nos consolar, vai nos guardar, vai nos repreender. Essa passagem, a tua vara e o teu cajado me consolam, está logo depois do vale da sombra da morte, é porque o cajado, como você sabe, tem aquela volta aqui, né? Então o pastor usava isso para puxar a ovelha quando ela estava muito próxima ao vale, muito próxima à linha de cair. Então é muito importante você entender que existem coisas que você nunca vai perceber na vida porque você é só uma ovelhinha. Mas o pastor que está andando contigo, Deus, o guarda de Israel, vai pegar o cajado e vai te puxar para perto. Ele não vai deixar você cair nos vales da vida. Você acredita nisso? Preparas uma mesa. Olha que forte agora. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Bom, nós sabemos que esse foi um dos primeiros salmos escritos por Davi e na época ele é pastorzinho de ovelhas. Wesley, você que é um profundo conhecedor da palavra, na época que Davi era um profundo... da época que Davi era um pastor de ovelhas, você como profundo conhecedor, quem eram os inimigos de Davi? Porque não tinha Saul na época, não tinha os filisteus na época contra ele. Quem eram os inimigos de Davi? A Bíblia diz. Não, os animais também não. Os animais. Primeiro eu perguntei pro Wesley. Eu não perguntei. Eu já sabia que você não sabia essa resposta. Eu nem arrisquei te perguntar, Teixeira. Estou falando com o Wesley. Os concorrentes. Não, os irmãos. Os irmãos implicavam com Davi, perseguiam Davi, diminuíam Davi. Às vezes, quem deveria nos apoiar é quem está zombando do nosso futuro. Aí sabe o que Davi fala? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça e faz meu cálice transbordar. Isso aconteceu com Davi, logo na juventude dele. Quando Samuel, o grande profeta, entra na casa de Jessé e fala, não é esse, não é, mas esse é o mais forte, mas não é esse, também não é esse, também não é esse. Não tem mais nenhum. Tem um, é um pastorzinho de ovelhas, é Davi, mas é muito novo, é fraco, tá lá fora. Chama, quando ele entrou, Samuel pega o chifre de azeite, que era um chifre de carneiro, até hoje usado com óleo da oliveira dentro, que era usado misturado com perfumes para fazer o óleo da unção. Unção é separação, é você separar alguém para alguma coisa. E Samuel pega aquele óleo, joga na cabeça de Davi, na frente de todos os irmãos sentados naquela mesa na sala de Jessé. Então o Davi, já tendo essa experiência, ele diz o seguinte, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. E certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente a bondade e a misericórdia. Vamos discutir essas duas palavras, Wesley. O que é ser uma pessoa bondosa? O que é bondade na sua opinião? Ser gentil. Ser gentil. Ser amável. Ser generoso. Generoso. A gente reconhece muito uma pessoa bondosa pela generosidade. Uma pessoa que se preocupa com a outra, uma pessoa bondosa, ou seja, a empatia, né, a compaixão. Então, está dizendo o seguinte, que com certeza a compaixão, a generosidade, a bondade, a atenção de Deus, a preocupação de Deus com nós e a sua misericórdia vão nos seguir todos os dias. O que é misericórdia? Misericórdia é algo que é difícil de explicar.
Você tem que ter errado muito na vida e ter experimentado a graça e a misericórdia de Deus para entender o que é misericórdia. Mas a gente que é pai, se você é pai e mãe, a gente consegue entender um pouco. Nosso filho erra com a gente. E a gente perdoa. Provavelmente, se o Teixeirinha me der um tapa na cara, um dia, eu vou perdoá-lo, porque é uma obrigação bíblica, mas provavelmente ele não vai trabalhar mais comigo. Mas se fosse o meu filho, por mais absurdo que seja, eu não tenho como mandar ele embora de casa. Então eu vou ter que usar de misericórdia. A misericórdia não é para os que estão de fora, a misericórdia são para os filhos. É por isso que quando você se torna filho de Deus, isso aqui é muito forte. Quando você se torna filho de Deus, você tem acesso à bondade e à misericórdia todos os dias da sua vida. E aqui Davi fala qual era o maior prazer dele, que ele fala isso várias vezes. E certamente eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O maior prazer de Davi era a presença de Deus, ele deixa isso claro o tempo todo. Ele fala, um dia na tua casa vale mais do que 1000 fora dela. Davi tinha muito prazer na casa de Deus. Ali ele ia com o coração preparado para receber de Deus. E eu estou aqui nessa manhã te ensinando o Salmo 23, no de 1 a 6 só, para você entender que se realmente Deus for o teu pastor, nada vai te faltar mesmo. Por que tem gente que vai à igreja e falta tudo? Porque ela só vai à igreja, ela cumpre um ato religioso, mas Deus não é o pastor da vida dela. Sabe por quê? Quando o pastor fala assim, as ovelhas vêm na hora, ou seja, elas obedecem. Tem um vídeo no YouTube que me mandaram uma vez, que é um monte de gente falando e um monte de ovelha. Se eu não me engano, isso aconteceu no Oriente Médio, em algum lugar assim. De repente, um homem surge no meio daquela multidão que está vendo o rebanho de ovelhas e fala alguma coisa, dá um comando. Todas as ovelhas, centenas de ovelhas começam a se reunir assim e ir na direção dele. E aí embaixo colocaram o versículo, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e obedecem. Então como é que você sabe que você é ovelha de Cristo de verdade? Quando você escuta, reconhece a voz dele e obedece. Aí esse versículo, esse Salmo 23 vai fazer sentido na tua vida. Agora eu sei que ele é meu pastor, porque quando ele fala, eu escuto e obedeço. Então eu sei que agora nada vai me faltar. Porque Deus nunca vai te dar uma ordem para você obedecer, para você ir para um lugar de escassez. É sempre para um lugar de bênção. Tem dificuldades, tem vale da sombra da morte. Aliás, afinal de contas, a vida não é fácil. Deus nunca nos prometeu abstenção de dificuldades e problemas, mas Ele nos prometeu vitória sobre os problemas da vida. Então o problema a gente vai ter, só que nenhum deles tem poder para nos derrubar. E nessa terça-feira eu preciso te alertar sobre isso. O Salmo 23 é para quem tem fé. O Salmo 23 é para quem acredita sem duvidar. A gente precisa, uma coisa que eu sempre ensino no Método Destiny, o Método Destiny passou esse final de semana, agora foi extraordinário. Eu ensino que o princípio da fé é acreditar sem duvidar. Pedro teve fé? Sim. Ele andou sobre as águas? Sim. Mas por que ele afundou? Duvidou. Porque ele duvidou. Então é possível ter fé e duvidar. É possível. Não, eu tenho fé sim, eu acredito em Jesus. Mas quando a ordem é muito difícil de entender, você começa a duvidar. E é aí que você afunda. E fé de verdade é fé sem duvidar. Então olha só, Davi, quando escreve o Salmo 23, ele demonstra uma certa preocupação com várias coisas. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Para ele escrever isso, ele estava preocupado com o quê? Em faltar alguma coisa. Ele vai me deitar sobre verdes pastos. Vai guiar por águas tranquilas e vai refrigerar minha alma. Quem está precisando de refrigério na alma está o quê? Aflito, angustiado, isso. Aliás, muitos salmos de Davi ele escreveu angustiado, ele deixa claro. Então, quando Davi escreve isso, ele está passando por conflitos emocionais. Ele está passando por uma confusãozinha mental que o ser humano tem. Será que Deus está comigo? Só que Davi tinha muito mais fé do que dúvida. E aí ele usa esse princípio da fé e fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Ele vai preparar uma mesa na presença dos meus inimigos, vai ungir minha cabeça com óleo, ou seja, ele vai me separar para uma missão e meu cálice vai transbordar. Você sabe o que quer dizer cálice transborda? Cálice transbordar? Prosperidade. O vinho, na Bíblia, significa duas coisas, alegria e prosperidade.
Tanto que quando a Bíblia promete prosperidade em Provérbios, em Salmos, ele fala assim, os teus celeiros transbordarão, os teus lagares, ou seja, o lugar de fazer vinho, vai vazar para tudo quanto é lado, ou seja, a prosperidade, ele está rindo. Eu fico preocupado quando a gente fala de um vinhozinho, ele começa a rir, eu fico preocupado. Ele ri, ele levanta a mão, ele glorifica atrás da câmera. Eu fico preocupado com ele. Mas, ou seja, e aí o vinho tendo esse significado bíblico de alegria e prosperidade, o que Davi está falando? O teu cálice de vinho vai transbordar, ou seja, você vai ter muita alegria e muita prosperidade. Se tiver com Deus sendo teu pastor, você vai ter muita alegria, vai transbordar de alegria, vai transbordar de prosperidade. Então o Salmo 23 é uma aula, o Salmo 23 é para a gente meditar. Se você está acreditando e recebendo essa palavra, já comenta aqui embaixo, tá bom? É importante a gente saber que essa série, gente, de Salmos, é para te levar para outro nível de reflexão bíblica. Salmos é um livro obrigatório para quem está passando alguma situação difícil. Porque você vai ver Davi, um homem segundo o coração de Deus, um rei poderoso, riquíssimo, tinha o exército mais letal do planeta, pedindo misericórdia a Deus, pedindo para Deus tirar ele da angústia emocional, da lama emocional. Ou seja, todo mundo passa pelo que você está passando. Mas você tem que entender como sair disso. Davi vai explicar através da fé como pedir socorro ao Senhor, como confiar somente nele. E o Salmo 23 é só uma introdução de tudo que nós vamos aprender essa semana aqui no Café com Destino, na série Salmos, tá bom? Compartilhe essa live com todo mundo, compartilhe essa aula com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero só reforçar um pedido. Muita gente está me perguntando no Instagram onde adquire o livro Especialista em Pessoas, que é um manual de como você lidar com outras pessoas. É o livro base para você entender como eu penso. Se você se considera um aluno, uma aluna minha, você precisa ter esse livro. Se você já tem, aproveita a promoção da Amazon, que entrega de um dia para o outro, ou de qualquer outra livraria que você tenha contato aí na internet, livraria Leitura, Cultura, Saraiva, o que você conhecer, adquire o seu livro hoje. Wesley, amanhã, eu vou continuar amanhã com um novo Salmo, e a gente vai, às 7h57 da manhã, estar com vocês aqui, quarta-feira amanhã, numa nova aula sobre Salmos. Domingo passado nós tivemos uma pregação, todo domingo 10 horas da manhã tem palavra. Gente, as pregações de domingo estão muito edificantes. Vale a pena você assistir, tá bom? Ou seja, hoje, depois do Café com Destino, já tira um tempinho, meia horinha. Geralmente eu prego em 30 minutos, 35, às vezes passa um pouco, mas geralmente é isso. Então tira 30, 35 minutos e assiste a pregação de domingo, tá bom? Eu vou deixar também aqui embaixo o link para você que já quer garantir sua vaga, porque as vagas são limitadas porque é presencial, para o Método Destiny, tá bom? Vale a pena você estar com a gente. Eu desejo paz e prosperidade. Até amanhã, 7h57 da manhã. Então só o amor cobre uma multidão de pecados, só o amor desconsidera o erro dos outros. Só o amor te faz se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro, compaixão. Não existe nada que marque tanto o ser humano quanto o amor. Só que paz e prosperidade não tem nada a ver com ausência de problemas. Porque Jesus estava numa tempestade com os ventos açoitando o barco e ele estava dormindo. Ou seja, ele estava em paz apesar da tempestade. Paz e prosperidade não é ausência de problemas. É o bicho está pegando e você está bem.